Olá, gente, tudo bem? Na resolução da questão de hoje, a nossa grande área da química é a fisicoquímica, o nosso tema é termodinâmica. Eu classifiquei esse exercício com um nível intermediário de dificuldade. É um exercício do ENAD, portanto, está no nível aí da graduação. Tá? Bom, de cara, quando nós observamos antes de ler o exercício, nós já observamos, né, que nós temos aqui nesse gráfico a representação do ciclo de Carnot. Aí o exercício, né, ele vai ficar com um nível mais difícil ou até impossível se você nunca observou o ciclo de Carnot, tá? Mas imagino que para aqueles que vieram até aqui, neste exercício, provavelmente estão prestando algum processo seletivo, qualquer tipo de exame, onde você precisa, né, minimamente conhecer essas bases do ciclo de Carnot. Então, se nunca ouviu falar, você pode procurar um vídeo simples aí no YouTube, né? E, resumidamente, vocês vão lembrar aí, né, que o Seth Carnot ele lançou aí algumas bases para a segunda lei da termodinâmica, estudando a transmutação, conservação de energia em máquinas térmicas, e criou esse ciclo que é puramente conceitual, né? É um sistema ideal. Na prática, ele não acontece, mas é a partir dessas ideias, né, baseado nesse modelo, que a gente vai estudar no mundo real, aí, nas máquinas reais, as variações de energia, transmutação de calor e trabalho. Tá? Bom, quando você observa algumas situações básicas, né? Quando procura aí no YouTube um vídeo curto aí de 5, 6 minutinhos, explicando esse modelo, né? De transmutação de energia no sistema ideal, envolvendo um gás real no ciclo de Carnot. Tá? Então vamos direto para o exercício. A gente tem a máquina térmica, né? Como eu já falei, se você for dar uma pesquisada básica sobre o ciclo de Carnot, vai ver que está relacionado ao estudo das máquinas térmicas. Então, tem uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot, né? E ele recebe 40 kJ de calor. Então, o ciclo de Carnot, ele estuda de uma forma ideal, né? O que aconteceria aqui numa uma transferência de calor aí entre uma fonte quente a uma fonte fria, e como que uma máquina, né, utilizaria essa transferência de calor entre fonte quente e fonte fria na realização de trabalho. Tá? E essas etapas, né, elas acontecem em quatro etapas, tá? E nós vamos, no ciclo de Carnot, observar essa variação de 4 etapas que está dado nessa descrição aqui embaixo, né? Abaixo da representação do ciclo de Carnot. Bom, então, a gente imagina, né, que a gente tem vamos imaginar que a gente tem um gás ideal, né, a uma determinada pressão e um volume, eu vou chamar de volume 1. Né? E a gente tem uma transferência, né? Aqui a gente dá início ao processo, onde essa máquina aqui está recebendo 40 kJ de calor, né? A uma temperatura constante. O que vai acontecer? Por isso que isotérmica, né? Etapa 1, 2. Você vai receber essa energia de 40 kJ, entre a etapa 1 vai ocorrer uma variação, né, de
pressão e volume, para suportar aí essas ganhos de energia. Não vou aqui entrar nas bases, nas equações da termodinâmica, mas a gente diz que aqui nessa etapa 1 eu tenho, né, houve uma expansão, eu saí do volume 1 menor para um volume 2 maior, né? Houve uma expansão, houve uma variação de calor maior que zero, tá? Há uma variação aqui de entropia que nós não vamos calcular agora, tá? Ok. Numa etapa 2, a partir da etapa 2, eu posso caminhar aqui para a minha etapa 3, quando numa variação adiabática, onde eu não tenho troca de calor aí no sistema, né? Eu tenho uma variação de temperatura de 1000 kelvins a 200 kelvins. Perceba que eu tenho mais uma expansão, eu vou para um volume maior, volume 2 para volume 3. Então, agora eu tenho uma expansão adiabática. Se eu não tenho variação de calor, ΔQ é igual a zero. E se entropia, vamos lembrar uma equação básica aqui já, né? Entropia, calor sobre temperatura. Se esse calor é zero, nós vamos dizer que essa entropia, né, é zero. Tá? Bom, aí nós temos, quando eu chego na etapa 3, aqui no ciclo de Carnot, se vocês forem relembrar as bases conceituais, nessa etapa 2 para 3 é o momento onde eu tenho a realização de trabalho, né, da máquina. Agora aqui, da etapa 3 para a etapa 4, tem outra variação isotérmica, a temperatura constante de 200 kelvins, né? Na etapa 2 e 3 nós tivemos a variação de temperatura na realização de trabalho. Agora, percebam que a gente vai sair de um volume 3 para um volume 4. Dessa vez eu não tenho expansão, né? Eu tive uma redução de volume. Eu tive o quê? Eu tive uma compressão. Tá? Se eu tenho uma compressão, aí, o meu calor agora vai ser menor que zero. Eu tenho variação de calor, né, nesse sistema. Ele vai ser menor que zero nessa compressão, tá? Porque nessa compressão, meu sistema agora ele está perdendo calor, né? O meu sistema está perdendo calor. E nós temos, então, aqui também um valor de entropia. Por último, eu tenho mais uma compressão quando eu saio agora da situação 4 e retorno para a situação 1. Né? Eu vou ter mais uma compressão. Só que aqui, na etapa 4 até a etapa 1, eu tenho um processo adiabático. Então, o ΔQ ele é igual a zero, não tenho variação de calor. Se eu não tenho variação de calor, ó, por essa equaçãozinha aqui, eu não tenho não tenho entropia, então vai ser zero. Ok. Pergunta-se, qual a variação de entropia na etapa 3, 4? Precisamos, então, né, entre a etapa 3 e 4, dizer quem é essa entropia aqui, ó. Tudo bem? Foi dado o rendimento dessa máquina, é dado por 1 menos T2 sobre T1.
sendo que T2 é a temperatura da fonte fria, a temperatura menor está no numerador, a temperatura maior está no denominador, porque isso aqui sempre vai ficar abaixo de 1, né? A gente vai ter, né, um rendimento aí entre 0 e 1 para esse sistema, tá? Como que a gente pode matar isso aqui, esse exercício? A gente poderia se basear numa questão teórica do ciclo de Carnot, né? Onde a entropia total do sistema nesse ciclo ele é zero, tá? Entropia total do ciclo de Carnot ela é zero. Vamos entrar naquela ideia da integral tripla, tripla não, desculpa, cíclica, enfim, mas é zero. E dessa forma, se nessa segunda e quarta etapa aqui a entropia é zero, se eu souber, né, o valor de entropia de uma dessas duas, eu vou saber da segunda sem problema nenhum. Ah, professor, como? Bom, eu sei o calor dessa etapa, entre a etapa 1 e 2. O calor da fonte quente é 40 kJ, dividido por a temperatura dessa etapa 1, a etapa do ponto 1 ao ponto 2, 1000 Kelvin. Isso é igual, né, a 0,004 kJ por Kelvin. Ou, vamos ver se eu estou correto aqui, eu vou ter 40 kJ, temperatura de 1000 kelvins. Não, andei um zero a mais aqui, né, gente? Tire zero daqui. 0,04 kJ, né, por Kelvin. Ou 40 joules por Kelvin. Ok? 0,04 kJ equivale a 40 joules por Kelvin. Então, olha só. Aqui eu tenho 40 joules por Kelvin de entropia aqui. Aqui é zero. Aqui é zero. Pela teoria do ciclo de Carnot, para a entropia total ser zero, essa etapa aqui tem que ser menos 40. Então, a resposta certa aqui do nosso exercício é a letra E. Ok, professor, mas por que ele deu o rendimento do ciclo? Bom, você pode usar o rendimento do ciclo, né? Na verdade, se você conhece bem a ideia do ciclo de Carnot, você já ia pegar o seguinte, ó. No ciclo de Carnot, as etapas 2, 3, 4, 1 etapas de realização de trabalho adiabático, portanto, não tem variação de calor, portanto, se não tem variação de calor, não tem variação de entropia. Então, só tem variação de entropia nas isotermas, entre a etapa 1, 2 e a etapa 3, 4, certo? E a somatória final dessas entropias tem que ser zero. Então, na primeira etapa, eu calculo facilmente a entropia pelo valor de calor que eu tenho e pela temperatura da isoterma. Então, 40 por 1000 dá 0,04 kJ, transforma para joules, que é o que ele quer como resposta final, dá 40. Então, se essa etapa é ganho de calor, eu tenho aumento de entropia.
tá? 40 joules. Se essa etapa eu tenho perda de calor, eu tenho variação negativa de calor, eu tenho variação negativa de entropia e ela tem que ser zerada, tá? Então você não precisaria fazer toda essa observar todas essas etapas como eu fiz aqui. Rapidamente você calcularia, faria 40 dividido por 40 quilojoules dividido por 1000 Kelvin, chegaria a 40 joules por Kelvin facilmente, era só trocar o sinal e você teria a entropia da etapa 3. O que você pode encontrar em algumas resoluções ainda é o seguinte: esse rendimento, né, que é dado por 1 menos T2 sobre T1, também pode ser escrito da seguinte forma: 1 menos Q2 sobre Q1, tá? Por quê? Isso aqui é um fator relativo, né? Nem vai ter unidade no final das contas. E essa correlação de valores T2 e T1 vai ser a mesma para Q2, Q1. Tudo bem? E você tem T2, T1, né? Então você vai encontrar que esse rendimento, né, vai ser 1 menos 200 dividido por 1000, que é igual, né, a 0,8. Aí você vem aqui, né, substitui o 0,8 no seu rendimento, 1 menos, você vai chegar no valor de Q2, substituindo o Q1, que são os 40 kJ, né, do início do ciclo ali. Vai resolver e vai encontrar um Q2, tá, igual a 8 kJ. Só que, preste atenção, vai aparecer um sinal negativo que eu vou colocar aqui, porque é 8 kJ absolutos, mas na variação aqui da etapa 3 para a etapa 4, né, eu tenho perda de calor. Então, isso é negativo. Agora você vem e calcula, né, a entropia. Então, variação de entropia de calor, né, menos 8.000 joules, dividido por temperatura 2, né, que é de 200 Kelvin. E aí, quando você dividir 8.000 por 200, também vai chegar nesse valor aqui de 40 joules por Kelvin negativo, certo? Então, o conteúdo não é tão trivial, tá? Por ser um modelo, ele é abstrato. Se você quiser compreender esse modelo ideal do ciclo de Carnot, quiser entender todos os detalhes, você vai é uma boa oportunidade para relembrar todas as equações aí da termodinâmica em termos de calor, trabalho, reversível, né? E etc. Tá? E se você estiver por dentro desses conteúdos, você resolveria rapidamente esse exercício, né? Como eu falei, simplesmente fazendo essa continha aqui e invertendo o sinal de positivo para negativo, tá? Então, eu fiquei na dúvida aí, deixei esse exercício com nível de dificuldade médio e vai depender do seu conhecimento aí do ciclo de Carnot, ok? Forte abraço a todos, até o próximo exercício, até a nossa próxima questão.